Paz do Senhor Jesus Cristo, presbítera Daniele, da página Acorde Enquanto Há Tempo, que existe no Facebook. Nosso WhatsApp é 11 9 7026 8788. Se você quiser fazer um pedido de oração, pedir uma orientação espiritual, estamos à disposição, amém? Hoje eu vou falar sobre o livre-arbítrio. É algo que é fascinante. O Senhor Jesus, Deus nos deu o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que nós queremos, só que a consequência daquilo nós não podemos escolher. Nós podemos escolher o que fazer, podemos escolher o que falar, podemos escolher nossas atitudes, mas a colheita é obrigatória. Vamos ler o versículo-chave, que é em Gálatas 6, versículos 7 a 10. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Amados, eu acho que eu não vou falar nem a igreja vive hoje, porque isso já vem de antes. Mas hoje, a igreja, ela quer só colher. Ela só quer colher coisas boas, ela só quer colher frutos bons, mas ela esquece que ela tem que plantar. E na hora de colher, começa a colher, ela coloca a culpa em tudo. Coloca a culpa, fala que é Satanás, fala que é o inimigo, fala que é o diabo, fala que é o pastor, fala que é a irmã, fala que são os pais, mas menos ela. Ela nunca tem culpa, a pessoa nunca tem culpa de estar passando pelo que está passando. E hoje eu venho falar para você que você tem que mudar a sua atitude, o seu pensamento. Porque enquanto você estiver pensando assim, enquanto você jogar a culpa em outros, nem tudo é o diabo. Muitas vezes são suas atitudes, as suas escolhas te levaram a colher isso que você está colhendo hoje. Todos nós fazemos escolhas, todos os dias nós podemos fazer escolhas. Escolhas que agradam a Deus ou agradam o inimigo. Você não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. Você não pode, a Bíblia diz que nós não podemos agradar os dois senhores. Ou a gente vai agradar um ou vai desagradar a outro. Nós não temos. Então, amados, nós temos que começar todos os dias, um telefonema que toca e você manda falar que não está. Você está mentindo. E você está fazendo uma outra pessoa mentir e pecar. Você está desagradando a Deus. Você está plantando ali uma semente. Você está plantando uma semente na sua vida e você está plantando uma semente de mentira na vida daquela pessoa que você está ordenando. Que às vezes trabalha para você ou é seu familiar. Um péssimo testemunho, porque é uma mentira. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. A Bíblia diz pecado é pecado. Eu não sou dessa igreja, mas há uma profeta aí que ela fala: falta pessoas que chamem o pecado por seu nome, pecado. As pessoas hoje querem embutir, não é pecado, é que não dá. Amados, não existe isso. Ou você serve a Deus, vivemos num mundo que ou servimos a Deus ou não servimos. Ou estamos na presença de Deus ou não estamos. Nós temos tempo para tudo, menos para servir a Deus. Nós temos tempo para tudo. E eu vou falar algo muito sério aqui. Muito sério. Tem gente que fica na internet dia e noite. No Facebook, dia e noite, fuçando o Facebook dos outros, olhando a vida dos outros, vendo fofoca na internet, no Google, de artistas que nunca nem sabe, nem vai saber que você existe. Você está perdendo o seu tempo. Vai ler uma Bíblia,
Vai assistir um culto à tarde, pega um culto à tarde. Aí você vai falar pra mim assim, mas você só fala de Deus, é só Deus, é Deus. Sim, amados, porque nós vivemos num mundo que se nós deixarmos, o mundo, ele entra em nós 24 horas por dia. Até em sonhos, porque tem gente que tem televisão no quarto, sou contra isso. Não tenho televisão no meu quarto, sou totalmente contra. Porque no quarto é para você ter aquele momento com o seu esposo, é para você conversar, é para você orar, é para você ler a Bíblia, é para você ler um bom livro, é para você meditar, é para você descansar. Seu quarto não é lugar de você ligar a televisão e ficar passando aquelas porcarias de novela, porque novela o que te ensina? Adultério, prostituição, homossexualismo, bebidas, é tudo de moda, você tem que se vestir igual a mocinha lá da TV, porque senão você está fora de moda. Na verdade, são formadores de opinião. E que opiniões? Opinião que a família não existe mais. Opinião que pra que a família? Mas há uma escolha ali na novela, há uma escolha, um enredo, há uma escolha daqueles atores. Mas os atores, acabou a novela, acabou para eles. Agora a sua vida continua. E às vezes você se projeta ali e fala, não, olha, a mulher foi ser feliz com outro, o homem foi ser feliz com outro. Eles fizeram uma escolha. Só que é uma novela, acaba ali. É uma ficção, acaba ali. Só que a maldição entrou dentro da tua casa. A maldição entrou no seu coração. Então, amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, tenta ter uma boa escolha. Uma escolha que agrade a Deus. Não é uma escolha, você não tem que agradar pastores. Você não tem que agradar missionários, presbíteros. Você não tem que aparecer para ninguém. Ninguém. Você tem que agradar a Deus. Maldito o homem que confia no homem. O seu melhor amigo é Deus. Porque todo homem tem um coração ruim. A Bíblia diz. Deus, quando ele derramou o dilúvio, quando ele mandou o dilúvio aqui, destruiu todas aquelas pessoas, ele se arrependeu. Depois ele falou assim, eu me arrependi. Porque é do homem ser ruim. Tá no homem ser ruim. A ruindade tá no homem. Não é dessa maneira. Então hoje nós temos o nosso livre-arbítrio. Hoje nós podemos escolher. A Bíblia diz ali em Provérbios 16:9 que o homem faz os seus caminhos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Às vezes nós planejamos sim nosso caminho. Às vezes nós falamos, não, eu vou fazer assim, 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 e vai dar tudo certo. Mas, amado, nós não conhecemos os pensamentos do Senhor. Nós não conhecemos o que Deus tem lá na frente. Muitas vezes confiamos a nossa vida espiritual em pessoas que nem a vida espiritual delas está em dia. Muitas vezes pedimos orientações para pessoas que nem oram, que a vida tá uma bagunça. Eu oriento muitas pessoas, eu oriento pastoras, eu oriento missionárias, eu oro por essas pessoas me procuram, já faz alguns anos já, por causa dessa página que eu tenho, tudo é para honra e a glória de Deus. E glória a Deus porque nenhuma dessas pessoas me conhece, são raríssimas pessoas que me conhecem, que eu oriento espiritualmente. Mas o que eu já ouvi de asneira, o que eu já liguei para pastores e falei, pastor, esse casal frequentava a sua igreja, eu estou orientando a esposa dele, o senhor pode orientar o esposo? Porque eles estão numa separação. O que eu já ouvi de besteira de pastor? Pastor que não vive a palavra de Deus. Pastor que é a favor de separação, de divórcio. Pastor que orienta até o membro ir procurar outra pessoa, uma ex-namorada. Eu já ouvi tanta besteira, meus amados, tantas besteiras.
Mas esses pastores, essas pessoas que orientam erradamente, erroneamente, fora da palavra de Deus, porque nós não podemos nunca falar um A fora daqui, ó. Fora da palavra de Deus. Não podemos, porque nós vamos dar conta. A Bíblia diz que nós vamos dar conta. Naquele último dia, nós vamos dar conta. Isso está em Eclesiastes. Pode procurar ali, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amado, você pensa que Deus não está vendo as suas atitudes? Você pensa, você está trabalhando para o homem, você faz para o homem, para aparecer para o homem. Você pensa que Deus não está vendo? Você acha que Deus não vai pedir contas do que você está falando para as pessoas, fazendo, dando seu mau testemunho? Você vai colher. É aqui mesmo, não existe outro lugar para colher. Não existe outras chances, outras vidas para colher. Não existe isso. Biblicamente falando, não existe. Se você crê na Bíblia, se você pega as coisas aqui para inventar doutrinas, então leia a Bíblia. Conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. Eu gosto muito de último capítulo aqui de Apocalipse. É um capítulo que eu gosto muito. Eu posso frequentar a igreja que for, porque eu sei aonde há a verdade, porque eu conheço a Bíblia. Tem gente que está na igreja, que tem cargo em igreja, que nunca leu a Bíblia. Nunca leu. Não sabe o que está ali. Se alguém falar uma asneira, falar que é isso, a pessoa baixa a cabeça e amém, faz. E ainda multiplica isso. Oh, meu amado, Deus vai te cobrar também. Nunca repasse uma informação sem você ter lido na Bíblia. Aqui em Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, se alguém acrescentar alguma coisa que não está aqui na Bíblia, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Agora, se alguém tirar quaisquer palavras do livro da vida, do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Meu amado, minha amada, isso é muito sério. Porque as pessoas hoje, eu ouço cada asneira. Eu e meu esposo, algum tempo atrás, ouvimos uma asneira tão grande, mas tão grande, nós nos calamos. Nós deixamos para não ter contenda, porque nós conhecemos a palavra. Nós sabemos, nós conhecemos. Um dia foi uma irmã pregar na nossa igreja e ela falou algo muito que me marcou, algo de Deus. Ela falou assim: você tem que saber o seu lugar no mundo espiritual. O seu lugar. Qual é o seu lugar no mundo espiritual? Você está brincando? Brincando de ser crente? Você vai colher. Muita gente brincando de ser crente. Muita gente enganando. Muita gente maltratando dentro da igreja. Muita gente ferindo dentro da igreja. A gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Pode perguntar para mim, mas você nunca plantou errado? Eu plantei muito errado. Plantei muita coisa errada durante anos. Estava até dentro da igreja. Eu conhecia a palavra e eu plantei, mas eu colhi. Eu colhi com dor, lágrimas de sangue, eu costumo falar. Lágrimas de sangue, eu colhi. Nada ficou por aí, mas eu aprendi a plantar novamente. Eu aprendi, eu erro, com certeza. Eu peco, com certeza, infelizmente. Porque o dia que nós não tivermos mais erro nem pecado, não estaremos mais aqui. Jesus nos leva. Não há ninguém perfeito. A palavra diz, mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. Mas uma coisa, meu amado, é quando você conhece a palavra
E você ali não mais pratica. Você conhece a palavra e não pratica. Aí, como que vai fazer? Você vai ficar pedindo perdão para Deus até quando? Senhor, me perdoa. Ah, Senhor, me perdoa, perdoa. Deus não quer remorso. Deus quer conversão. Deus quer verdadeiro convertimento do teu coração. A Bíblia diz em Salmos 126, no versículo 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Meu amado, não importa. Você está chorando hoje? Glorifica a Deus. Você está plantando corretamente? As pessoas estão te esnobando, estão te excluindo, estão te maltratando? Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Continue plantando. Continue. Não importa. A Bíblia diz, humilhado será exaltado. Humilhado será exaltado. Tome posse. Por que é tão difícil a gente tomar posse das palavras boas da Bíblia? Por que é tão fácil quando alguém vem, te amaldiçoa, joga alguma palavra contrária e você toma posse? Não, amado, se liberte disso. Se liberte, comece um novo dia. Comece um novo dia. Plante frutos bons. Plante sementes boas. Não é ao homem que você deve satisfação, é a Deus. Não se preocupe em agradar homem. Porque o homem, às vezes, ele é cego. Por mais que ele ore, por mais que ele esteja na presença de Deus, muitas vezes o homem erra. O homem fica cego. Às vezes o homem está encantado e não vê. Ele não consegue enxergar. Mas Deus, ele consegue. Samuel, quando foi ali, na casa de Jessé, ungiu o rei. Ele olhou para todos, menos para Davi. Porque Davi era o mais feinho, mais fraquinho, mais fraginho. Talvez você seja assim. Mas Deus, ele não olha com os olhos, ele não olha a aparência, ele olha o coração. E Deus falou pro profeta, e era profeta, hein? Era profeta. E ele queria ter ungido já todos. Ele, mas olha, esse é formoso, é esse que é o rei. Não, não era não, amado. Porque Deus não conhece. Porque a aparência engana. Porque a fala doce, ela engana. São cobras. São pessoas falsas. São pessoas que não têm intimidade. Deus procura os verdadeiros adoradores em verdade. É espírito em verdade. A minha primeira igreja, havia um moço chamado Sandro. Eu nem sei qual o paradeiro dele. Mas eu chegava muito cedo lá, porque eu morava longe da minha primeira igreja. E aquele rapaz estava limpando a igreja sempre. Não tinha pastor, não tinha ninguém. Ninguém lá. Ele estava lá, lavando banheiro, varrendo, limpando. Porque aquele rapaz, verdadeiramente, ele servia a Deus. Hoje, muitos obreiros, muitos presbíteros, pastor mesmo, muito membro. Se o pastor está olhando, finge que está orando, finge que está fazendo alguma coisa. Se o pastor nem está, eles nem vão para o culto. Por quê? Porque adora a Deus. Porque adora o homem, quer dizer, não adora a Deus. Só que, amado, engana o homem. O pastor Rina, da Bola de Neve, uma vez falou, você pode até me enganar. Falar para mim que não se prostitui, pregando num culto que não usa drogas, mas a Deus, meu amado, ninguém engana. Ninguém engana. Amado, fica com essa palavra no seu coração. Se a partir de hoje você tiver uma mudança de escolha do que você vai plantar, eu tenho certeza que o seu amanhã vai ser melhor. O amanhã que Deus promete que você vai se alegrar, ele vai chegar na sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e visite nossa página Acorde Enquanto Há Tempo com H no Facebook. Muito obrigada. Boa noite.